Bom dia para vocês. É um prazer estar aqui, não é? Eu acho que a PUC, com muita dificuldade, graças ao professor Rago, conseguiu finalmente estar presente nessa semana da Revolução Russa, né? Uma das dificuldades tem sido exatamente o deslocamento de salas e o tardar da hora em relação ao horário marcado. Mas vamos lá. O tema dessa mesa me surpreendeu, porque, na verdade, eu deveria estar falando dia 11, e me puseram numa mesa que fala de um pós-capitalismo. Como eu não encontro na Revolução Russa o chamado capitalismo, é meio paradoxal, não é? Que o tema dessa mesa seja as sociedades pós-capitalistas e a restauração, né? Restauração do quê? O meu tema é exatamente o NEP, mal traduzido aqui no Brasil por nova política econômica, né? Por nova economia política, né? NEP, nova economia política, quando na verdade a sigla se refere a uma nova política econômica que é implantada depois da Guerra Civil, a partir de 1922, na União Soviética, né? Falar do NEP e dos rumos de uma política econômica que se afastam das teses de Abril do Lênin, que vai levar à nacionalização, que vai levar ao cooperativismo, que prega, enfim, algumas das teses. Lênin e a leitura de sua obra mostra a premência circunstancial do que escreve, né? Tanto que o marco desses textos é o que fazer. Quer dizer, na verdade, nós estamos de uma Rússia que não sai da Primeira Guerra Mundial, que entra em 1918 com o território invadido por todas as potências europeias, mais o Japão, né? Que no meio e no bojo desse processo tem que instaurar o chamado comunismo de guerra, o que não é surpresa para os russos, porque o czar tinha já instaurado um comunismo de guerra desde 1915. Portanto, dizer que o comunismo de guerra foi exatamente, não é, uma política econômica é um pouco demasiado, porque essa política inclui requisições camponesas, não é, de custo altíssimo numa Rússia onde cerca de 83% a 85% da população é camponesa, não é? E camponeses em volta de um Mir que tem suas faixas, né, de terras, seus lotes de terras que são repartidos de acordo com o aumento ou a redução da família, coletivamente. Então já tem toda uma organização coletiva, né? E os grandes latifúndios. Os grandes latifúndios que não ultrapassam em 1917, né, até 1917, senão 3% das populações, das propriedades russas. Né? Então, coletivamente, essa pequena propriedade camponesa predomina, né, e espraia-se dentro de um coletivismo que vai ser adotado a partir dos sovietes, por toda a Rússia. Os sovietes não são somente de fabris, não são somente operários, são também, e majoritariamente, e numericamente, camponeses. Né? Dentro do bojo desse processo de requisições e de obrigações de trabalho obrigatório nas fábricas, no esforço de guerra, para atender esse esforço de guerra, o coletivismo pensado pelos bolcheviques contém uma gestão, né, pelos próprios trabalhadores. Ora, esses trabalhadores, a grande maioria deles, irá se engajar no Exército Vermelho para defender a pátria, ou irá, né, depois participar de uma guerra civil que se estende até 1920. 20 é feito a paz, né? 21 acaba a guerra civil na maior parte da Rússia, e 23, em algumas regiões mais distantes,
é esmagada finalmente a guerra civil, né? Ora, nós temos, não é, à margem dessas divergências, grupos e facções, e eu lembro a vocês que bolchevique significa minoria, eles são... Hã? Bolchevique. Maioria. Maioria irônica, não é, Adriano? Irônica. Surge ironicamente, né? Eles eram uma minoria, na verdade, dentro da Internacional, né? E como eles vão conquistar, né, os locais de uma vitória muito breve dentro da Internacional, foram apelidados, ironicamente, de bolcheviques, de maioria. É uma maioria que, na verdade, é uma minoria, né? E pela repressão que vem sofrendo esse grupo ligado ao Iskra, que era o jornal que Lenin mantém a partir do exterior e que distribui por toda a Rússia, né? E as perseguições sofridas, eles são a minoria da minoria em 1917. A grande vantagem que eles têm é que dentro da social-democracia, Lenin vê que aquele é um momento realmente de satisfação máxima a que chegaram as classes operárias e as classes trabalhadoras na Rússia para apoiar esse movimento, não permitindo que houvesse um retrocesso, né, de uma revolução mais radical. O retrocesso que eu me refiro é uma maioria pequena burguesa que predomina dentro do movimento menchevique e do movimento, inclusive, da social-democracia. Não é? Ora, né, se fizermos um balanço, um balanço da situação que se encontra a Rússia depois da Guerra Civil, a gente vai verificar, não é, as dificuldades de recuperação que vão ser terminantes dentro dessa virada do NEP. Eu lembro a vocês, quando a gente pensa nas requisições camponesas, as requisições de grãos pelos camponeses, não é, feitas por comandantes que não têm a mínima noção de que seja a agricultura e o campo, não é? E que requisita-se dos camponeses o total da sua colheita, não deixando grãos para replantio, nem para alimentação, quanto mais para o replantio, né? É o que explica, muito mais do que as famosas secas que se ouve falar, é o que explica o retrocesso dos campos, o retrocesso da agricultura. Na agricultura você tem que ter uma parte da colheita dedicada ao plantio e, nesse caso, né, essa parte da colheita praticamente desaparece, restringindo as áreas russas, né, de plantio de grãos. Esses grãos são requisitados não somente para atender às necessidades do Exército Vermelho, como ainda as necessidades das cidades que passam fome, né? Eu vou mostrar a vocês, eu tirei exatamente do Trotsky, da Revolução Traída, essa frase. Na verdade, não se pode compreender, pelo menos sem abordar a história sob o ponto de vista racionalista, como e por que a fração menos rica de ideias e mais carregada de erros pôde vender todos os outros grupos e concentrar em suas mãos o poder ilimitado. Pode-se compreender? Sim, né? Os dois maiores líderes da Revolução 17, Lenin e Trotsky, né, trabalham. Trotsky como comandante das forças do Exército Vermelho, né, à frente da batalha, Lenin, né, à frente da direção geral do Comitê Central. Resta o Stalin, né, que não está em nenhum desses movimentos, não está à frente nesse momento, mas vai comendo calado dentro dos sovietes, da organização dos sovietes camponeses, sobretudo. Tá? Portanto, o homem e suas circunstâncias. Esse gráfico que eu trago a vocês, né, é a emissão de papel moeda
entre 1918 e 1921. Você veja que a emissão do papel moeda começa ligeiramente no final dos anos de 1919, mas, sobretudo, em 1920, crescendo extraordinariamente em 1921. Né? Esse gráfico é de um economista francês, Jacques Sapir, que trabalha e que tem um blog, inclusive, de estudos marxistas. Vocês podem entrar no blog de Sapir, pela internet. Aqui vocês têm, acompanhando este gráfico, o movimento de preços na Rússia, que começa a sair de uma economia de guerra entre 1914 até 1920 e que vai entrar dentro de uma economia de preços a partir de 1920 com um salto extraordinário em 1922, coincidindo exatamente com o NEP, com a implantação do NEP na Rússia, né? Esses dois gráficos são importantes para entender como é uma Rússia que tem imensas perdas demográficas provocadas pelas duas guerras, que na verdade vocês têm uma guerra de 14 e uma guerra que se inicia logo em 1918 também, e que vai custar a perda de 700 mil quilômetros de território russo, né, de regiões altamente desenvolvidas, como a Ucrânia, né, e outras, e que vai, né, perder cerca de uma população calculada entre 25 a 28 milhões de pessoas, né, e que vai chegar entre 1913 e 1923 com a mortandade imensa de 18 milhões e 600 mil pessoas, soldados e população civil, mortas, seja nos campos de batalha, seja por fome, frio, enfermidades que trazia a situação de guerra, né? Os dados mais recentes calculam que a Rússia perdeu nesse período, né, 9 milhões e 700 mil soldados e militares e 8 milhões e 900 mil civis, né? Portanto, né, a gripe espanhola de 1918, que se irradia sobre as cidades, concentrando, portanto, uma enorme mortalidade nos centros urbanos. As estimativas mais recentes indicam 9 milhões de soldados, muitos deles militantes bolcheviques. Trotsky lembra que todos os militantes de origem operária bolchevique tinham sido mortos durante a guerra, né? E os 8 milhões e 900 mil pessoas pelos efeitos indiretos de fome e epidemias. Em começos de 1922, 7 milhões e 200 mil crianças abandonadas ou órfãs vagavam por toda a Rússia, né, desnutridas, cheias de doenças moribundas, não somente pelos campos, como pelas cidades russas em busca de alimentos, né? Elas se concentravam nos becos de periferias, com saques, pilhagens, prostituição, etc., ou algumas fugindo da disciplina militar dos poucos asilos que as acolhia. A imigração de mais de 2 milhões de pessoas no período dessa guerra, dessa segunda fase, fugindo da guerra civil, seria, no entanto, uma imigração de perda inestimável, porque 2 milhões de civis não eram nobres, mas se perdia a Rússia os melhores quadros técnicos e de profissionais liberais, engenheiros, professores, médicos, administradores, especialistas de vários setores, né, burgueses que levavam seus capitais para fora da Rússia. No final do período, de uma população estimada entre 166 milhões e 170 milhões de pessoas, distribuídas por 22 milhões de quilômetros quadrados em 1913, a Rússia se encontrava reduzida a apenas 147 milhões de habitantes, né?
cifra ainda mais ampliada, se ampliaria com o início da coletivização por Stalin do primeiro plano quinquenal, né? Então, Stalin vai aproveitar exatamente a grande fome de 1932 e 1933 para não somente praticar o extermínio e a prisão de todas as facções adversárias, seja a direita, seja a esquerda, muitos deles que tinham se aliado a Stalin na esperança de uma abertura burguesa ou pequeno burguesa dentro da Rússia, né? E vai implantar a coletivização radical e o primeiro plano quinquenal, com a imensa fome, tendo que enfrentar uma imensa fome também entre 1932 e 1933. Né? Bem, no ensaio que o Trotsky, a meu ver, o ensaio A Revolução Traída de Trotsky, escrito em Moscou, no México, em 1936, é a melhor fonte que nós temos sobre esse período que antecede o NEP. Né? Ele mostra como a fome e epidemias e mais a total destruição da infraestrutura da Rússia no início, estradas, pontes, ferrovias, estava tudo destruído, não tinha canalização de água, não tinha eletricidade, obriga o governo desde 2018 a adotar o chamado do comunismo de guerra. Né? O chamado comunismo de guerra não foi fruto somente das medidas adotadas pelo governo bolchevique, porque períodos de comunismo de guerra tinham sido adotados durante a Primeira Guerra Mundial, seja pelo czar, pelos ministros czaristas, seja pela própria Alemanha no final da guerra. É exatamente esse período de excepcionalidade que eu me reportei a vocês. Mas a proporção que se prolonga não somente a guerra, como a guerra civil em 1921, o governo vai ter que enfrentar o desgaste de levantes, não somente camponeses, como também o levante da cidade de portuária de Kronstadt, né? Incitados por elementos social-democratas e elementos mencheviques. Né? Os marinheiros que tomam Kronstadt é um símbolo dentro da Rússia, porque foi lá que ocorreu, né, os levantes de 1905 e os levantes de 1910. E, finalmente, o grande levante das mulheres, a partir da greve das mulheres de 1917. Então, né, nesse momento, a fortaleza é tomada aos gritos: viva os sovietes, morte aos bolcheviques. Pão, morte queremos pão, morte aos bolcheviques. Né? Em depoimento do Trotsky, mostra como se ele diz: olha, é uma nova geração de marinheiros que não participaram de 17, de origem rural, né? Ao qual se somava o levante de Kronstadt, um lumpesinato, ou seja, né, pessoas que estavam marginalizadas, que sobreviventes das fábricas, sobreviventes de toda esta destruição, sem consciência política e, portanto, que se viram envolvidos pelas imprensas, sobretudo do partido cadete, né, que queria, que convocava a Constituição, e de mencheviques, né? Mas, sobretudo, ele diz, as revoltas eram fruto da crise de penúria de 1921, da grande fome de 1921, com que se defrontava a população russa. Daí, por exemplo, os levantes que ocorrem na Geórgia, que serão barbaramente reprimidos também a mando do Stalin, né? Então, pensar esse período nos obriga a refletir a magnitude das tarefas defrontadas durante esta revolução.
em 17, como eu me referi a vocês, Lenin foi o primeiro a entrever as possibilidades revolucionárias da Aliança Operária Camponesa, né? Aliança essa que em 1921 necessariamente estaria já destruída, né? Então, nós vamos ver como as circunstâncias vão modificando as políticas que terão que ser defrontadas, que se colocam, né, para o Comitê Central dirigido pelo Lenin neste momento. Há um artigo muito bom publicado na revista da Herramientas, né, dirigida pelo professor Aldo Salas, né, de um historiador português, marxista, Antônio Louçã, Lenin, precursor da oposição de esquerda, né, e que propõe, o Lenin que propõe nas teses de Abril a nacionalização de terras, sua entrega aos sovietes, a nacionalização e fusão de todos os bancos, a dissolução da polícia, do exército e da burocracia, que, no entanto, né, isso são as teses de Abril, e, no entanto, essas propostas de Lenin não puderam, até então, até 1921, 22, não tinham podido ser realizadas, né? O Lenin escreve nas teses: não é nossa tarefa imediata introduzir o socialismo, mas apenas colocar a produção e a distribuição dos produtos imediatamente sob o controle dos sovietes de deputados trabalhadores. Esses trabalhadores, como eu disse, pouco entendiam de gestão, né? A partir de 1917, esse programa do partido começa a se modificar em virtude da necessidade de resolução da crise severíssima que está destruindo a Rússia. O Trotsky vai observar o conflito entre a realidade, ele escreve, e o programa do comunismo de guerra se revelou cada vez mais, não só em virtude das consequências nefastas das hostilidades, mas também porque faltava aos produtores o estímulo do interesse individual. Até então, né, se pensava exatamente que esse interesse individual teria sido o motivo que vai conduzir ao NEP. A crise era muito mais profunda, não é? Dentro de uma Rússia ainda de pré-capitalista, né? Predominando as relações pré-capitalistas, inclusive, no campo, né? É impressionante, né, a situação da Rússia, a produção industrial de 1921, ano que se considera como marco do final da Guerra Civil, atingiu o patamar mais baixo, que representava, no melhor dos casos, 1/5 da produção de 1913. Anterior, portanto, o 13 vai ser o marco de comparação do índice 100 para todo o desenvolvimento posterior, inclusive da União Soviética. O número de operários se reduzira de 4 milhões em 1913 para apenas 1 milhão de operários em 1921. A produção do aço caíra de 4 milhões e 200 mil toneladas em 1913 para 183 mil toneladas, então sofrendo 23% de queda. Em 1922, a colheita global agrícola caíra de 801 milhões de quintais para 503 milhões. Foi uma fome pavorosa, são as palavras de Trotsky. Quanto ao comércio externo, a queda fora de 2 milhões e 900 mil rublos para apenas 30 milhões de rublos. Não é? Não havia combustível, os preços de petróleo estavam destruídos, os poços, todos os poços de petróleo destruídos ou inundados. Quanto aos transportes, em outubro de 1919, Trotsky contabilizava 60% das locomotivas paradas ou irremediavelmente estragadas. Em 1920, um ano depois, o número de locomotivas destruídas ultrapassava 75%. O país não tinha pontes, nem estradas, nem eletricidade. A ruína das forças produtivas, escreve Trotsky, ultrapassou tudo quanto a história conhecia. Isaac Dost
que é o autor de uma biografia bem conhecida de Trotsky. Ele escreve um dos livros, O Profeta Desarmado, em 1968. Ele observa: a estrutura social da Rússia não fora apenas derrubada, fora destruída e esmagada. O autor indica a presença de 36 milhões de famintos espalhados pelos campos e menciona, inclusive, atos de canibalismo dentro do campo russo, da situação do campo russo. Daí o obrigatório recuo da economia de guerra, percebida pelo próprio Trotsky, que conhecia essa realidade do campo, não é? Ele estava nas frentes de batalha, não é? Ele, em 1920, se encontra nos Urais, quando o Lenin envia um telegrama o convidando exatamente para assumir a reconstrução das estradas e da logística e das ferrovias russas, né? Ele vai, em 1920, fazer um alerta ao Comitê Central. Ele apresenta um relatório onde ele propõe a substituição das requisições da produção agrícola dos camponeses por um imposto a ser pago in natura ou em matérias-primas, bem como a liberação das trocas comerciais aos camponeses. E alerta na declaração: a política atual de requisições igualizadora da produção agrícola, baseada na responsabilidade mútua, na entrega e na repartição igualitária dos produtos da indústria, leva à ruína da economia rural e à dispersão do proletariado industrial e assim ameaça desorganizar definitivamente a vida econômica. Ora, nesse momento as fábricas já se encontravam paralisadas, né? Ele alerta ainda que os recursos em matéria de víveres poderiam em breve esgotar-se e esta seria uma ameaça real, contra a qual não se poderia agir através de nenhum mecanismo de requisição, ainda que aperfeiçoado, né? Bem, Chayanov, né, Alexandre Chayanov, que era então o diretor do Instituto Agrícola de Moscou e foi entre 1919 até sua prisão em 1930 o maior especialista russo em economia rural. Ele, escrevendo sobre a especificidade da situação dos camponeses na Rússia, que ele considerava, ao contrário do Lenin, a maioria dos trabalhadores do campo, né, onde ele descrevia exatamente que toda a penibilidade dos lotes de terras comunais caía em cima dessa família de camponesa, né? Ele demonstra como era difícil exatamente aos homens do Comitê Central de origem urbana reconhecerem as especificidades do trabalho da agricultura e das necessidades do campo, que não se restringe de colheita consumível, mas colheita repartida também para o plantio, né? Tudo isso, portanto, desde o primeiro retorno, desde o retorno de Trotsky a Moscou, ele vai pregar uma nova política com os seguintes métodos. Primeiro, substituindo a requisição, como eu disse, dos excedentes por uma porcentagem, algo semelhante a um imposto progressivo sobre renda em espécie, levando em consideração as áreas de cultura agrícola ou a mais bem organizada que apresentasse vantagens comparativas. Segundo, estabelecendo uma mais exata correspondência entre os produtos industriais fornecidos aos camponeses e a quantidade de cereais entregues por eles, não apenas por cantões, burgos, mas inclusive por casais de camponeses. Em fevereiro de 20, infelizmente, o Lenin recusa essa proposta. Vai ser preciso a grande fome de 1921 para que as revoltas ocorridas, né, em Tambov e outras localidades, bem como a tomada da fortaleza de Kronstadt em 17 de março de 1921, para que, né, o Lenin tenha modificado o seu pensamento. No 10º Congresso, que é realizado nesse mesmo mês de março, entre 8 e 16 de março de 21, ele transforma esse 10º Congresso da Social Democracia no primeiro Congresso do Partido Comunista Soviético.
A meu ver, há 2 marcos dentro desses congressos, no 10º Congresso, ou o primeiro, e depois no 20º Congresso, né? São os 2 marcos de modificação, né, das políticas russas, né? Que vai ocorrer já depois da morte do Stalin, com a ascensão do Khrushchev e o retorno da abertura dentro da Rússia. Né? Nós vamos ter, a partir daí, o NEP, a implantação do NEP. Eu trouxe aqui para vocês 2 gráficos a mais, né, que é o estado do controle das empresas industriais em 31 de março de 1918, onde vocês veem delimitado 4 setores. Indústrias nacionalizadas, que vocês têm aqui, as indústrias nacionalizadas, né, nesses pontos em X, as indústrias que pertencem a municipalidades, né, as indústrias que foram requisitadas em função da guerra, né, e requisitadas aqui em preço, e finalmente as privadas. Desculpe, essas daqui são as municipalizadas pelo soviético e essas aqui são as indústrias nacionalizadas. Em preto, vocês têm as indústrias requisitadas pelo comitê e, finalmente, as indústrias privadas. Vocês vejam que até 1918, a maioria dessas indústrias são privadas. E aqui vocês podem notar, né, exatamente a subida do índice de preços que ocorre nesse período, mas há um outro gráfico que eu quero mostrar a vocês, que é este aqui. É uma crise imensa entre julho de 1922 e 1923, com os preços industriais elevadíssimos, somente controlados a partir de outubro, tá vendo, de 23, e os preços agrícolas lá embaixo. Ou seja, vocês estão diante de uma situação, aliás, crise em tesoura, é a palavra que lhes dá o próprio Trotsky, é a denominação dada pelo Trotsky a esse processo, né? A esse processo, mostrando que era necessário agora, né, se pensar numa abertura que conduzisse exatamente, né, a uma nova política, não é? O gráfico permite observar o pico de divergência de preços ocorrido entre outubro e novembro de 23, com os preços dos cereais em seu mais baixo nível. O preço dos cereais, né, representa apenas 8%, né, enquanto os preços industriais aumentavam 290% em relação ao nível de 1913. Os rendimentos camponeses caíram e lhes era cada vez mais difícil o acesso a bens industrializados, né? Portanto, essa virada crucial que vai ocorrer em 1923, né, onde se agrava o afastamento dos preços, entre os preços que são todos eles administrados, mas o crescimento dos preços industriais em nível bastante afastado do crescimento dos preços agrícolas e que mantém, né, não somente a divergência, como também, né, dentro de uma Rússia que necessita agora para se industrializar e necessita ainda mais de um excedente agrícola suficiente para garantir as exportações com os quais os russos poderiam adquirir as máquinas e equipamentos. Se tornava claro, portanto, que se a Rússia, ainda Trotsky, continua atrasada, abrindo-se mais a tesoura, é quando ele forja esse conceito da tesoura, do gráfico em tesoura, a ruptura entre cidades e campos vai se tornar inevitável. Em 23, novamente a agitação toma conta do país, ondas de greve atingem os centros industriais urbanos, onde certos grupos passam a agitar e propagar a verdade operária, entre aspas.
sendo severamente reprimidos pela polícia secreta soviética, ou seja, pelo próprio Stalin. Membros do partido começam a protestar junto ao Comitê Central, exigindo providências. 46 membros fazem uma declaração, e para deter a crise, o governo central vai exigir medidas muito mais severas dos administradores de fábricas, a fim de adotarem a maior racionalização no processo de produção. É a chamada, né, posteriormente, de quem interpreta esse período, a gestão taylorista, que passa a ser introduzida nessas fábricas. Ao mesmo tempo, exige-se redução de custos, ou seja, novamente dos benefícios operários dos trabalhadores, redução do pessoal, controle de salários, supressão de vantagens, não é? Para fazer face exatamente a esta realidade, se adota comedores coletivos e também, não é, dormitórios coletivos, né, alojamento coletivos, para recolher quem são os trabalhadores. São migrantes, campos-cidade. Então, são novos operários. Os administradores coagidos pressionam, por sua vez, a redução dos preços dos negociantes e, sobretudo, dos intermediários. Uma nova classe de nepmen, enriquecidos exatamente a partir da abertura econômica, especulando com preços agrícolas e também com matérias-primas e fornecimento às fábricas industriais. A partir daí, o governo, dentro do NEP, procura ampliar cooperativas e armazéns estatais de consumo através do Comissariado do Povo do Comércio. A burocracia começa a assumir uma proporção gigantesca na Rússia, não é? Depois nós vamos ver como esse Comissariado do Povo do Comércio vai se transformar num verdadeiro ministério. Ao mesmo tempo, um Conselho Supremo da Economia Política que prossegue na nacionalização da média e da pequena indústrias. E para sanear o efeito das crises, se amplia exatamente os comedores públicos, tanto nas fábricas como nas cidades. Na fábrica, salários reprimidos, administradores incitados a fornecer alojamento em comedores, além de instrução e saúde aos trabalhadores, né? Ciclos, cursos de qualificação de mão de obra, caso quisessem ter acesso ao crédito e ao financiamento estatal. Quanto à agricultura, a fragmentação das propriedades herdadas das reformas de 1905 e que se ampliaram em 1917, apresenta um legado entre 16 e 25 milhões de pequenas parcelas de terras entregues a camponeses. O kulak, o camponês rico, não é, que já existia no período anterior, no entanto, amplia sua riqueza. Ele consegue, inclusive, arrendamento dessas terras e a exploração de uma força de trabalho camponesa que tem que oferecer seus braços, não é? Ele especula os preços de grãos vendidos aos intermediários e negociantes urbanos. A crise, portanto, vai mostrar progressivamente o fracasso dos comitês de trabalhadores. Primeiro, trabalhadores que tinham morrido e saído, quer dizer, os bolcheviques, como diz Trotsky, tinham morrido durante a guerra, não é? E depois vai expor os partidários de uma política industrial radical e os partidários pela agricultura, né? O Trotsky se coloca entre os partidários da industrialização, do desenvolvimento das forças produtivas, enquanto que o Stalin estará aparentemente ao lado dos kulaks, não é? Como resultado da repressão feita pelo governo, desde abril de 24, os índices de preços mostram uma ligeira alteração. Vocês estão vendo aqui que ele já começaria a subir desde outubro de 23, ele começa a reagir os preços, e Bakunin vai fazer um discurso que fica famoso: viremo-nos para os campos, enriquecei-vos, ele apela.
né? Na prática, observa Trotsky, essa frase autorizava o enriquecimento da minoria em detrimento da imensa maioria. É dentro dessa circunstância, né, em 26, por exemplo, 60% do trigo destinado ao comércio estava nas mãos de apenas 6% de agricultores. Portanto, é a exploração do camponês rico sobre o camponês pobre, né? No partido, vamos ter dois grupos disputando a herança de Lenin, que morre em janeiro de 1924. Stalin, de um lado, e o grupo de Trotsky, dito de oposição de esquerda, né? Apoiado desde 1926 pelos presidentes dos dois sovietes mais importantes, o de Moscou, que é o Zinoviev, e o de Petrogrado, que é o Kamenev. São os dois maiores centros industriais do país. O grupo liderado pelo Stalin, né, são aqueles que defendem exatamente os interesses dos kulaks, Rykov, Tomsky, Bukharin, né? E, de acordo com esta direita, aumentar o preço do trigo retardaria o desenvolvimento da indústria. Eu não poderia também deixar de dizer que essas modificações que propiciam o NEP foram fruto também de uma virada desde 1921. Primeiro, a negociação da paz de Rapallo entre a União Soviética e o governo alemão, que será o primeiro a reconhecer a União Soviética, foram os alemães, porque coagidos pelo Tratado de Versalhes, que lhes impedia exatamente o acesso com o fechamento das fábricas de bens de capital, de armamentos, de siderurgia, e também com proibição de exército. Ora, quem negocia a paz de Rapallo é o Trotsky, né? E na ocasião ele recebe ordem do Lenin, né? Autorização do Lenin, para negociar também a vinda de capital alemão para a União Soviética. É esse capital não só alemão, mas também americano, também europeu, francês, que irá agora, né, ajudar essa reconstrução da Rússia. Então, são os Kramp, são os grandes capitalistas da época alemães que ficaram satisfeitíssimos porque puderam reabrir suas fábricas do lado alemão, né? O próprio Rockefeller, então são grandes capitalistas, mas ao contrário do que vai ocorrer e sempre ocorreu no Brasil, né? O governo soviético nunca perdeu o controle, né? Aceitou sócios, mas o controle de gestão fica em suas mãos, como o controle também das exportações, né? Ao mesmo tempo, o exército, não é? O governo faz um acordo secreto com a União Soviética para que oficiais desmobilizados alemães treinem tropas do Exército Vermelho. Em compensação, poderiam treinar seus próprios soldados. A outra questão que me resta colocar aqui é a questão exatamente, né, o que já mexe um pouco com a composição de forças dentro da Rússia. A gente vai ver depois, né, o que talvez sugere uma aproximação maior de Stalin, né, com o próprio Hitler no período posterior, né? Mas, de qualquer maneira, eu lembro a vocês também, né, que nessa ocasião, né, quando Trotsky poderia ter denunciado a camarilha de Stalin em 1923, quando ele fazia a denúncia em 27, o momento tem passado, né? E aí é inútil o que ele colocou, não é? Na indústria, portanto, o NEP, num breve espaço de tempo, porque a partir de 1929 você já tem a Gosplan elaborando o primeiro plano quinquenal, assegura as melhorias das condições de trabalho e a situação social do trabalho, dos operários, mas diferenciando duas classes. Diferenciando os gestores e os quadros técnicos superiores necessários à modernização
das fábricas soviéticas e os trabalhadores de chão de fábrica, vamos chamar assim, né? Essa diferenciação de salários propicia que esses funcionários que ganham mais, né? Eu lembro a vocês que o horário de fábricas deles acaba às 2h30, 3h, por causa exatamente de inverno e de um tempo completamente diferente do nosso. Voltam às suas casas para comer e, com isso, também a situação da mulher com a dupla jornada do lar começa a se impor, não é? Então, essa revolução feminina pesou mais, não é? O peso dessa revolução fica com a mulher realmente, que ficou com os filhos enquanto o marido parte para a guerra, né? Então, os salários, finalmente, em 1926, puderam ultrapassar os níveis de 1913, não é? Ao mesmo tempo, o Estado soviético obriga as empresas a assumir adotar um amplo sistema de assistência e seguro social em benefício dos trabalhadores. E, no entanto, essa distinção de salários técnicos, pessoal técnico e administrativo em relação aos trabalhadores não qualificados se amplia, sobretudo, a partir do plano quinquenal. Em 1927, 93% dos diretores de empresas e fábricas soviéticas eram membros do Partido Comunista e o papel dos sindicatos passa a ser de dirigentes que vão sendo progressivamente cooptados. Então, essa cooptação sindical ela é importante para explicar também a ascensão do Estado, não é? Eu acho que eu já estou me adiantando na hora, mas eu acho que os problemas principais daquilo que se chamou o restabelecimento do capitalismo não é o capitalismo, ainda é um período de transição que poderia talvez ter sido, mas como diria Unamuno, né? O homem e suas circunstâncias se impuseram ao homem. O Lenin morre em 24, de janeiro de 24, e Trotsky não era Lenin, não tinha a força moral de Lenin para impor novos rumos do que se sucedeu a posterior. E, por outro lado, evidentemente, a Rússia e o Comitê Central nunca perderam o controle de sua economia. Obrigada, professora Regina.